Todo ano a professora começa o ano letivo e ensina o quê? O verbo to be. E o que acontece com você? Você pegou ranço desse verbo. Mas eu vou te dizer, já estava na hora de você aprender de uma vez. Então hoje você vai ter mais uma chance de aprender de uma vez por todas esse verbo. Chega de enrolação, vamos enfrentar essas dificuldades e vamos aprender esse verbo hoje. Hello, everyone! Tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel, professora de inglês há 7 anos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o seu lugar também de aprender inglês. Os meus alunos mais novos, eles pensam assim: Lá vem a professora com esse verbo to be. Todo ano é isso. meus alunos mais velhos. Poxa, eu lembro que a professora ensinava isso, mas eu nem entendia. Hoje eu nem sei mais o que é verb to be. E agora eu tenho que aprender de novo. Então, eu trouxe aqui 5 razões para vocês começarem a se abrir para o aprendizado do verbo to be e nunca mais errar esse verbo, tá bom? Razão número 1, ele deve ser importante. Se todo ano a professora inicia os seus estudos mostrando sobre o verbo to be, é porque ele deve ser importante. Não existe uma outra razão. E isso é uma ideia que nós precisamos começar a formar na nossa mente. Poxa, se ela tá falando, é porque deve ser importante. Ele é necessário na língua. Você não vai saber inglês se não souber o verbo to be. Você vai saber qualquer coisa, menos o verbo to be. Ok? Então, razão número 1, ele é importante. A razão número 2, ele faz tudo sozinho. Ele é um verbo que, quando ele está na forma negativa e na forma interrogativa, ele consegue fazer isso sozinho. Ele tem força para formar uma frase na negativa e na forma interrogativa. Ele não precisa de outros auxiliares para formar essa sentença na negativa e na interrogativa. Ele é independente. E isso não é o comum da língua inglesa. O comum da língua inglesa é necessário ter um outro auxiliar para formar essa negativa ou essa interrogativa. Hoje mesmo, nesse vídeo, nós iremos analisar e estudar e identificar como formar a forma interrogativa e negativa. E eu vou te mostrar o quanto que ele é forte, suficiente para fazer isso sozinho. Razão número 3. Eu acho que essa razão, na verdade, é a mais importante de todas. É a razão que realmente dá força para por que a professora vai colocar isso, ou o professor, né? O verbo to be bem no início do ano letivo, sempre vai te ensinar o verbo to be. Gente, ele é um verbo estrutural da língua inglesa. Ou seja, existem muitos tempos verbais que são formados com o auxílio do verbo to be. E não só isso, existem até tempos verbais, tempo verbal, na verdade, que é formado por causa do verbo to be. Então, olha a necessidade dele. Se você não sabe que é a base, a estrutura da língua inglesa, que é o verbo to be, como que você vai ter capacidade de aprofundar os seus conhecimentos da língua se ainda você não sabe lá os seus primeiros tijolinhos? Então, é muito necessário. Espero que essa razão seja a mais forte para ter feito você ir repensar o seu aprendizado da língua inglesa em relação ao verbo to be. Razão número 4. Essa razão número 4, na verdade, é mais como uma curiosidade. Eu sou uma professora que também sei espanhol e francês. Então, eu sou poliglota. Sei espanhol, francês, inglês e o português, que é a minha língua nativa. O que acontece? Quando você vai estudar outras línguas, provavelmente você também vai se encontrar com o verbo to be lá nessas outras línguas. Então, ele até te ajuda, só do fato de você já ter ali entendido como é o verbo to be na língua inglesa, isso vai te ajudar a aprender também o verbo to be em outras línguas. Por exemplo, no francês. No francês, nós também temos o verbo to be. Quando eu digo je suis très bien, eu estou bem. E o suis, na verdade, aí,
é o verb to be, só que em francês, ok? Razão número 5. Ele tem a tradução de 2 verbos muito importantes do nosso português. Ele é o verbo ser e estar da nossa língua. Ou seja, temos 2 verbos que funcionam em apenas um verbo da língua inglesa, que é o verb to be. Professora, e quando é que eu vou saber quando é o verbo ser ou estar? Nós vamos identificar isso pelo contexto da frase. E no contexto da frase, para você entender o contexto da frase, você precisa ler mais. Não tem outro jeito, né? Conforme você vai aprofundando seus conhecimentos, estudando mais sobre a língua, você vai criando outros vocabulários, criando mecanismos e habilidades de identificação de que aquele verbo ali está se comportando como está, ou aquele verbo está se comportando como o verbo ser. Depois de todas essas razões, essas 5 razões principais para você aprender inglês, esse vídeo merece o seu joinha, não concorda? Afinal de contas, é de utilidade pública. Outras pessoas precisam aprender isso também. Então vai lá, curte aqui o nosso vídeo, aperta o joinha, que com certeza outras pessoas precisam dessa iluminação divina de entender o porquê que é tão necessário aprender o verbo to be. Então, agora que você já se abriu aí para o aprendizado do to be, do verb to be, agora sim, vamos começar sobre aprender o verb to be. É to be, mas nunca, never, será to be. Ou seja, ele é o verbo ser e estar, mas ele nunca será usado como to be, tá, gente? O verbo, na verdade, conjugado, ele fica am, vou colocar aqui do lado para vocês. Ele fica am, are ou is, ok? Vamos repetir? Am, are, is. Muito bem. Agora, vamos analisar frases para identificarmos com qual pronome pessoal, ou seja, com que sujeito essas 3 formas do verb to be acompanham. Lembrando, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre os pronomes pessoais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E no final do vídeo também vou deixar para você continuar aí os seus estudos. Mas nesse vídeo nós vamos aprender somente sobre o verb to be. Vamos então para as nossas frases. I am a teacher. Eu sou uma professora. You are funny. Você é divertido. He is a nurse. Ele é um enfermeiro. She is a doctor. Ela é uma médica. It is a cat. Ele é um gato. We are friends. Nós somos amigos. You are students. Vocês são estudantes. They are players. Eles são jogadores. Então, quando você analisa essas frases que estão aqui afirmativa, você consegue perceber que a forma verbal do verb to be, ele vai se comportar diferente conforme ele acompanha o sujeito. Que sujeito da frase que ele acompanha? Se for eu, vai ser sempre am. I am. I am. Se for agora as terceiras pessoas do singular, que é he, she e o it, vai ser sempre quem irá acompanhar eles, o amigo deles é o is. Então, it is, she is, it is. Ok? Agora, os outros sujeitos no inglês, que estão aí nas nossas frases, vão ser acompanhados pelo are. Então, you are, we are, you are, they are. Ok? Essas frases estão na afirmativa. Então, para formar a frase na afirmativa, a gente precisa do quê? Do sujeito da frase, do verb to be, que acompanha esse sujeito da frase, e o complemento da frase. Agora que você já aprendeu a forma afirmativa, vamos para a forma negativa. A forma negativa não tem muito mistério. Basta acrescentarmos um not. Aonde? Sempre depois do verb to be.
Vamos pegar, então, as nossas mesmas frases e vamos acrescentar agora o not depois dos verbs to be. Lembrando, é o not, não será o no. Nós não utilizamos o no para colocar a negativa junto a qualquer outro elemento na negativa, para formar a negativa no inglês, tá bom? Sempre será o not. Então, nessas frases que temos aqui ao lado, vai ficar I am not a teacher. You are not funny. He is not a nurse. She is not a doctor. It is not a cat. We are not friends. You are not a student. They are not players. Basta acrescentar um not. Tranquilo, né? Tá vendo como ele tem força? Lembra que eu expliquei que ele é independente, então ele tem força para fazer essa negativa? Basta acrescentando o not. Em outros tempos verbais, nós não veremos isso no inglês. Ele não. Ele é tão forte que ele só precisa atrair um not ali para depois do verb to be, que a frase vai ficar na negativa. Agora vamos aprender a forma interrogativa. Na frase interrogativa, basta pegarmos o verb to be e levarmos ele para frente da frase. Sempre. Essa dica também é muito boa, hein? Sempre que for ocorrer a forma interrogativa no inglês, nós vamos pegar algum elemento que está na frase e vamos levar para o início da frase. Então, para a frase ficar na interrogativa. Porque no português, basta colocarmos uma entonação diferente lá no final da frase. Mas, no inglês, precisamos colocar algum elemento que está na frase afirmativa, pegar ali algum elemento que está na frase afirmativa e vamos colocar no início da frase, trazendo aí uma interrogativa. Claro que precisa também da entonação, né? Interrogativa também para formar uma frase interrogativa. Então, nessas frases que nós colocamos aí, fizemos já na afirmativa, negativa, vamos fazer ela agora na interrogativa. Fica: Am I a teacher? Are you funny? Is he a nurse? Is she a doctor? Is it a cat? Are we friends? Are you a student? Are they play? Perceberam? Basta colocar o verbo to be lá no início. Não é isso que acontece com os outros tempos verbais no inglês ou com outras estruturas no inglês para formar a interrogativa. O verbo to be, ele é forte o suficiente simplesmente para colocar o verbo to be lá no início da frase. 3 observações importantes para quem ficou até o final, porque você sabe que aqui sempre tem umas informações importantes, sempre tem umas observações importantes no finalzinho ali do vídeo, e para você que ficou é que vai ganhar essas informações que são as que separam a gente sempre de um conhecimento raso para um conhecimento mais profundo. Eu gosto de trazer conteúdos mais aprofundados para você avançar nos seus estudos de inglês. Então aqui, observações importantes. No inglês, nós temos a forma contractada ou reduzida para expressar também com o verb to be. Mas olha, isso é algo informal da língua, tá? Não é a formalidade da língua. O que significa ser informal? Significa que você vai encontrar em linguajar, na fala, no dia a dia, que você vai encontrar em séries, em filmes, você vai encontrar em músicas. Mas quando você for ler alguma coisa, um texto acadêmico, ou ter que fazer uma prova, não é a forma contractada que nós vamos encontrar, mas a forma formal, que é o que eu já expliquei até agora no vídeo. A partir de agora, eu vou trazer para vocês informações de informalidade da língua que nós podemos utilizar na nossa fala. Na forma afirmativa fica I'm a teacher. Sim, nós vamos tirar o a e vamos acrescentar o apóstrofo. Isso nós vamos fazer com
todos os verb to be. Observe. I'm a teacher. You are funny. He's a nurse. She's a doctor. It's a cat. We're friends. You're a student. They're players. Assim é a forma contractada na afirmativa. Na forma reduzida ou contractada da negativa, nós já vamos fazer um pouco diferente. Na primeira pessoa vai ficar I'm not. Ou seja, nós colocamos o apóstrofo e o M. Nas outras pessoas, vamos retirar o not e vamos juntar o verb to be junto com o not. Repara só. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Ok? Então, essa é a forma aí contractada, ou forma reduzida na negativa. Temos também a forma interrogativa negativa, que nesse caso o not virá depois do sujeito. Por exemplo, observe a frase. Am I not? Ou seja, sou eu? Ou are you not? É você? Ou então, is he not? Ou is she not? Ou is it not? Ou então, are we not? Ou are you not? Ou are they not? Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal e acompanhe outros vídeos, porque aqui é o local para você aprender inglês. Espero você no próximo vídeo. Bye, bye!